Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com limites fundamentais, primeira parte. Bora lá! O objetivo da nossa videoaula Limites Fundamentais é apresentar três proposições que caracterizam os chamados limites fundamentais. Nesta videoaula parte 1, vamos apresentar o teorema do confronto e uma proposição, com alguns exemplos. Então vamos lá. Trataremos de casos particulares de indeterminações do tipo 0 sobre 0, 1 elevado a infinito e infinito elevado a zero. Mas antes, é preciso apresentar o teorema do confronto. Então vamos para o teorema do confronto. Se f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, quando x está próximo de a, exceto possivelmente em a, e limite da nossa f de x quando x tende a for igual ao limite da h de x quando x tende a, e ainda assim for igual a uma constante L, então o limite da nossa g de x quando x tende a também é igual a L. Ah, professor, mas isso é óbvio. Aparentemente sim, né? Mas teríamos que demonstrar este teorema. Nós não vamos fazer isso, nós vamos apenas usar esse resultado. Vamos falar um pouco aqui do teorema. O teorema do confronto, algumas vezes chamado teorema do sanduíche ou do imprensamento, em alguns livros vocês vão encontrar o teorema do confronto como teorema do sanduíche. Está ilustrado na figura ao lado. Então aqui nós temos o seguinte: a g de x, que é essa de vermelho, está imprensado entre a função f e a função h. Nas proximidades de a, observe aqui, né, que a minha g está imprensada entre a f e a h. Beleza. O que nos interessa são os valores de x que estão próximos de a. Tá? O que acontece depois aqui com x tendendo ao mais infinito ou com x tendendo ao menos infinito não me interessa. Aqui é fácil de ver no gráfico, né, que a minha g está imprensada entre a f e a h quando x está próximo de a. Beleza. E se f e h tiverem o mesmo limite, né, se a minha função f e h tiverem o mesmo limite, Lzão, quando x está aproximando de a, então a minha g será forçada a ter o mesmo limite L em a. É isso que o teorema fala. Vamos ver um exemplo do teorema do confronto. Mostre que limite de x² vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero é igual a zero. Observação. Primeiramente, usaríamos as propriedades de limite, né? Teríamos limite de x² quando x tende a zero vezes limite de seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Em algumas videoaulas anteriores, nós mostramos que o limite de seno de 1 sobre x quando x tende a zero não existe, né? Se vocês observarem, quando x tende a zero, 1 sobre x vai tender a mais infinito ou a menos infinito. Depende aqui, né? Se o x tende a zero pela direita, aqui tenderia a mais infinito. Seno de mais infinito, a gente não sabe, fica oscilando ali, né? Quanto que é. Então, não vai existir um limite para esse carinha. Ao invés disso, vamos aplicar o teorema do confronto, de modo que precisamos encontrar uma função f menor que a g, menor que essa função que nós queremos saber o limite dela, e uma função h maior que a g, tal que f de x e g de x tendam a zero. Então, o objetivo é o quê? É olhar para essa função, encontrar uma função f que é menor que ela, e encontrar uma função h que é maior que ela, e quando x tende a zero, porque o que queremos encontrar é quando x tende a zero. Tá? Então, nós vamos fazer algumas manipulações e, por fim, usar o teorema do confronto. Vamos lá. Para isso, usamos nosso conhecimento da função seno. Como o seno de qualquer número está entre menos 1 e 1, podemos escrever, né? Seno de 1 sobre x é maior ou igual do que menos 1 e menor ou igual do que 1. Beleza, aqui tranquilo. Aqui nós temos, né, nossa seno de 1 sobre x maior ou igual a menos 1, que é menor ou igual a 1. Beleza.
Nós sabemos que qualquer inequação permanece verdadeira quando multiplicada por um número positivo. Ok. Sabemos que x ao quadrado é maior ou igual a zero. De fato, né? Para todos os valores de x. E então, multiplicando cada lado das inequações por x ao quadrado, nós vamos ter. Então, vamos multiplicar x ao quadrado por todos os carinhas aqui da nossa inequação. Então, vamos lá. X ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. X ao quadrado vezes seno de 1 sobre x fica x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. A desigualdade não muda, né? Porque o x ao quadrado é maior ou igual a zero. Nós podemos olhar na figura ao lado ou fazer a conta, né? Nós sabemos que o limite de x ao quadrado quando x tende a zero é zero. E o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero também é zero. Aqui nós temos a representação gráfica, né? A função x ao quadrado e a função menos x ao quadrado. À medida que x aproxima de zero pela direita ou pela esquerda, a nossa função tende a zero. Agora nós vamos fazer o seguinte, olha. Tomando-se f de x como menos x ao quadrado, a menor, né? G de x, a nossa função do meio aqui, x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, e h de x, a maior, que é o x ao quadrado, no teorema do confronto, vamos obter que o limite desse carinha aqui do meio, né, da nossa função x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, essa de vermelho, quando x tende a zero, é zero. Pois, né, lembrando novamente, o teorema do confronto, nós encontramos uma função que é menor do que a função que estamos querendo encontrar o limite, e sabemos que o limite dessa função, quando x tende a zero, é zero. Nós encontramos também uma função que é maior que essa função que queremos encontrar o limite, e quando calculamos o limite dela quando x tende a zero, também é zero. Então, pelo teorema do confronto, o limite da função que queremos encontrar quando x tende a zero também tem que ser igual a zero. Então, olha que legal. Vamos, então, falar da primeira proposição. Proposição 1. Limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Então, vão existir 3 proposições, tá? Então, temos que o limite, usando as propriedades, né? Limite de seno de x quando x tende a zero, sabemos que é zero, né? Quando x aproxima de zero, o seno de x também aproxima de zero. E limite de x quando x tende a zero é zero. Então, teríamos uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Por que esse limite é igual a 1? Então, nós vamos demonstrar aqui. Vamos considerar a circunferência de raio 1 abaixo. Então, a circunferência de raio 1. Seja x a medida em radianos do arco AOM. Beleza. Limitamos a variação de x ao intervalo de 0 a π sobre 2. Beleza. Vamos ter também aqui, temos esse arco, né? AOM. Vamos fazer um segmento aqui tangente à nossa circunferência no ponto A, de tal forma que tenhamos um triângulo retângulo OAT. Nós vamos também obter um outro triângulo retângulo, né, através do segmento aqui de M, de tal forma que ele seja perpendicular ao eixo X. Então, nós vamos ter o triângulo OMM'. E observe que nós temos um outro triângulo aqui também, né, o OMA. Beleza, esses triângulos vão nos ajudar. Observando a figura ao lado, escrevemos as desigualdades equivalentes. Então, através desses triângulos que eu acabei de falar, nós temos o seguinte, ó, a área do triângulo MOA, o triângulo aqui, ó, MOA, é menor que a área do setor MOA. A área do setor é esse pedaço de pizza, né? Ele é maior que o triângulo MOA. Beleza. A área do triângulo AOT é a maior de todas. Observe, olha. Novamente, AOT, ela é maior que a área do pedaço de pizza. Então, vamos escrever a área de cada um aqui. Olha. A área do triângulo MOA é base vezes altura. A base aqui é o segmento OA vezes o M', que é a altura, dividido por 2.
A área do setor do pedaço de pizza MOA é o quê? É o segmento, é o raio, né? OA vezes o arco AM, dividido por 2. A área do triângulo AOT é o que? Base, que é o segmento OA, vezes a altura AT, dividido por 2. Observe que em todos os carinhas tem o segmento OA, 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 e todos são divididos por 2. Podemos simplificar e vamos ter o quê? MM', o segmento MM' é menor que o arco AM, que é menor que o segmento AT. Agora, observação importante. Ó. O segmento MM' é seno de x. De fato, né? A nossa circunferência tem raio 1. Vamos olhar para esse triângulo retângulo, esse menorzinho. Seno de x é MM' sobre a hipotenusa, só que a hipotenusa aqui é 1. Então, o MM' é seno de x. O arco AM é x. O segmento AT, observe o segmento AT, vamos olhar para o triângulo retângulo maior. Se olharmos, tangente de x é quem? AT sobre OA, só que OA é o raio, é 1. Então, AT é igual a tangente de x. Vamos dividir essa última desigualdade por seno de x, já que seno de x é maior que zero, pois o nosso x ele varia de 0 a π sobre 2, né? Então, se o x está no primeiro quadrante, seno de x é maior que zero. Beleza. Dividindo tudo por seno de x, vamos ter, olha, seno de x dividido por seno de x é 1. X sobre seno de x vou deixar aqui. Lembrando, né? Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Se vou dividir por seno de x, vai simplificar seno de x com seno de x, vai ficar 1 sobre cosseno de x. Aqui eu vou mudar a nossa desigualdade, né? Lembram, olha, meio, né, é maior que 1 sobre 3. Meio é maior que 1 sobre 3. Se eu inverto, né, os números, fica 2 e 3. Aí, por sua vez, a desigualdade vai mudar. Porque aqui é a mesma ideia, né? Estou invertendo os meus carinhas, então a desigualdade tem que inverter. Olha. 1 sobre 1 é 1. Né? Aqui tem x sobre seno de x, então vai ficar seno de x sobre x. E 1 sobre cosseno de x fica cosseno de x. Observe que a minha desigualdade aqui mudou. Por outro lado, seno de x sobre x e cosseno de x são funções pares. Então, seno de menos x, nós sabemos que é menos seno de x. Né? Aí teríamos um menos x aqui embaixo, menos corta com menos, e vai ficar seno de x sobre x. Olha que maneiro isso. E cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Né? Portanto, a desigualdade 1 maior que seno de x sobre x, que é maior que cosseno de x, vale para qualquer x onde que o x tem que ser diferente de zero. Né? Sabemos o que? Olha, o limite do cosseno de x quando x tende a zero é 1. Né? Quando x tende a zero, cosseno de x tende a 1. O limite de 1 quando x tende a zero, aqui é uma constante, esse aqui também vai dar 1. Pelo teorema do confronto, o limite da nossa função seno de x sobre x quando x tende a zero também tem que ser igual a quanto? Igual a 1. Então, observe que foi importante, né, apresentarmos o teorema do confronto antes para entendermos como esse limite funciona, esse limite fundamental. Vamos fazer uma mudança de variável. Vamos chamar 2x de u. Né? Observe que quando x tende a zero, o u também tende a zero. Então, temos que o u tende a zero quando x tende a zero. Portanto, o limite da nossa função quando x tende a zero é igual. No lugar do 2x, eu coloco u. Né? Então, fica seno de u. E no lugar do x, vai ser u sobre 2. Né? Então, no lugar do x, u sobre 2. Isso quando u tende a zero. Agora, esse 2 ele está dividindo. Então, ele passa aqui multiplicando e ele pode sair do nosso limite, uma constante. Então, vamos ter limite de seno de u sobre u quando u tende a zero. Esse aqui é o limite fundamental que acabamos de apresentar. Né? Esse resultado que dá 1. Então, fica 2 vezes 1, 2. Vamos para o último exemplo. Calcule o limite de seno de 3x dividido por seno de 4x. Temos que, vamos reescrever esse limite da seguinte forma.
Vamos multiplicar por 3x e dividir por 3x. Podemos fazer isso? Podemos, né? 3x dividido por 3x é 1. No denominador, vamos multiplicar por 4x e dividir por 4x. Observe que esse x aqui cancela com esse x, né? E o 3 sobre 4 é uma constante, podemos tirar do nosso limite. Então, vai ficar limite de seno de 3x sobre 3x, isso ainda dividido por seno de 4x dividido por 4x. Usando as propriedades de limite, né, teríamos o limite do numerador. Observe que aqui é seno de um carinha dividido pelo mesmo carinha. Então, podemos usar o limite fundamental, isso aqui vai dar 1. Sobre o limite de 4x dividido por 4x. Limite fundamental aqui também dá 1. Então, 1 vezes 3 sobre 4 é igual a 3 sobre 4. Então, limite resolvido. Pessoal, espero ter ajudado. Na próxima videoaula, vamos ver mais 2 proposições. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do Sturt, Cálculo, volume 1. Um grande abraço e até a próxima.